Na segunda parte do Livro dos Médiuns, nós estamos no capítulo 6, Manifestações Visuais. Das manifestações visuais, noções sobre as aparições, ensaios teóricos sobre as aparições, espíritos glóbulos e teoria da alucinação. São os temas que serão tratados ao longo desse capítulo 6. Então vamos lá. Item 100. Todas as manifestações espíritas, as mais interessantes, sem contestação possível, são aquelas por meio das quais os espíritos se tornam visíveis. Pela explicação deste fenômeno, se verá que este não é mais sobrenatural do que outros. Vamos apresentar, primeiramente, as respostas que os espíritos deram acerca do assunto. Então, Kardec está nos dizendo que a manifestação espírita mais interessante é aquela que nós deparamos com a pessoa vendo o espírito. Então, numa situação como essa, da pessoa estar vendo o espírito, é incontestável que ele tem que acreditar. Ele está vendo. Mas mesmo assim, tem pessoas que não querem acreditar e não vão acreditar. Porque acreditar na manifestação espiritual é uma coisa mais, um pouquinho acima de simplesmente ver. Tem que ter uma série de conteúdos, de valores internos que coadunam com aquelas manifestações. A pessoa pode estar vendo o espírito se manifestar das mais variadas formas e ele não acredita, ele não aceita. E outras vezes, a pessoa nem vê nitidamente aquele espírito, vê apenas uma sombra, um vulto, e ele tem convicção de que viu o espírito. Então, a gente vai ver as explicações que vão ser dadas. Em várias matérias sobre a doutrina espírita, a gente vai vendo, a gente conversando com as pessoas no dia a dia, a gente vai deparando com situações que mesmo a pessoa vendo o espírito, ele não acredita que exista a manifestação espiritual. Então, fé não é uma coisa que se compra, não é uma coisa que vai ser sempre uma coisa que vai se adquirir, com convivências, com conjunto de valores internos, porque eu posso ser uma pessoa de muita fé religiosa, mas os meus valores internos dizem para que eu não acredito em espírito. Eu posso ser uma pessoa de pouca fé religiosa, mas ter plena convicção de que existem espíritos. Então, vamos ver o que os espíritos nos deram a respeito do assunto. Podem os espíritos tornar-se visíveis? Podem, sobretudo durante o sono. Entretanto, algumas pessoas o veem quando acordadas, porém, isso é mais raro. Então, nós podemos ter pessoas que veem os espíritos durante o sono e algumas pessoas veem mesmo acordadas, o que é mais raro, graças a Deus. Se todas as pessoas começassem a ver os espíritos, ia ser um desespero para muita gente. Portanto, é importante a gente lembrar que durante o sono, algumas pessoas podem ver. Nota: enquanto o corpo repousa, o espírito se desprende dos laços materiais, fica mais livre e pode facilmente ver outros espíritos. Entretanto, entrando com eles em comunicação. Bom, se a gente está dormindo, a gente sonha. Se a gente sonha, está vendo outros espíritos, vendo pessoas mortas, ou encontrando com amigos que há muito tempo a gente não vê. Então, são momentos onde nós estaremos deparando com não é uma vidência, mas um contato com os espíritos. Estamos dormindo. O sono não é senão a recordação desse estado. Quando de nada nos lembramos, diz-se que não sonhamos, mas nem por isso a alma deixou de ver e de gozar a sua liberdade. Aqui nos ocupamos especialmente com as aparições no estado de vigília. Bom, ele lembra uma coisa muito importante. Mesmo em estado de sono, não quer dizer porque você não sonhou, você não encontrou com outros espíritos, não passeou no mundo espiritual, não curtiu ali a sua liberdade relativa de espírito livre do corpo físico, mas ao mesmo tempo amarrado a ele. Mas livre no sentido de poder se deslocar no plano espiritual. Ainda bem que a gente não lembra de todos os sonhos. Ainda bem. Porque se você tem certeza de onde você andou à noite, o seu estado de ânimo ao acordar vai dar uma diretriz dessa situação. Portanto, todos nós, ao longo da nossa existência,
vamos sendo preparados para viver no mundo dos espíritos devido a esses momentos durante o sono de convivência com aqueles espíritos que não são afins, que são nossos amigos, que gostam da gente. E que nós gostamos deles também. Aí vem o detalhe importante. Onde você anda durante seu sonho? Durante seu sono? Ver para maiores particularidades sobre o estado do espírito durante o sono, o Espírito dos Espíritos, o Livro dos Espíritos, capítulo da Emancipação da Alma, questão 409. Então, se a gente for no Livro dos Espíritos, na questão 409, nós vamos ler sobre a emancipação da alma, ou seja, o que a alma faz durante o sono, para onde ela vai, o que ela anda fazendo, quais as reações que ela tem no mundo espiritual. Pertencem mais a uma categoria do que a outra os espíritos que se manifestam fazendo-se visíveis? Ou seja, quais são os espíritos que se fazem visíveis? Os bons, os maus, os mais elevados, os menos elevados? Vamos ver. Não podem pertencer a todas as classes, assim as mais elevadas como as mais inferiores. Os espíritos que se tornam visíveis para o médium, porque quem vê espírito é médium, eles se fazem ver quando existe um interesse, existe uma necessidade, ou da pessoa vencer determinados obstáculos, vencer o medo, se familiarizar com a convivência com o mundo dos espíritos, ou assumir sua responsabilidade como médium. Então, isso é de extrema importância para nós entendermos que os espíritos que se manifestam para a evidência de alguns médiums são aqueles que estão em relação com ele e tiveram permissão para estar ali naquele momento com ele. A todos os espíritos é dado manifestarem-se visivelmente? Qualquer espírito pode se manifestar visivelmente? Claro que sim, mas tem condições. Todos podem, mas nem sempre têm permissão para fazê-lo ou o querem. Esse detalhe, ter manifestação para se fazer visível ou querer se fazer visível, é uma situação muito delicada que a gente tem que parar para pensar e entender. Que a pessoa chega, eu quero ver um espírito. Se aparecesse um espírito aqui diante da câmera, eu tenho certeza que muitos aí nas suas residências iam sair correndo, apesar de serem espírita. Então, nós temos que entender que ao longo da nossa existência, ao longo da nossa vida, as coisas acontecem para o nosso crescimento e para a necessidade do espírito. Se ele se manifestou para você, para a sua evidência, para que você o perceba, mesmo que você não seja um médium ostensivo, teve um motivo, teve uma necessidade. Que fim objetivo os espíritos que se manifestam visivelmente? Tem um fim específico? Qual a necessidade dele se manifestar para você? Então vamos lá. Isso depende, de acordo com a sua natureza. O fim pode ser bom ou mal. Então, isso é importante para nós. Qual a finalidade daquele espírito estar se manifestando? A maioria de vocês já devem ter assistido o filme que chama O Sexto Sentido. Então, um menino, ele tinha uma evidência totalmente aberta, ele via os espíritos constantemente, como se fossem pessoas reais ali diante dele. E acho interessante que ele, conversando com o psicólogo, ele fala, eles só pedem ajuda. Só pedem ajuda. E essa questão de só pedirem ajuda, mas cada um é do seu jeito. E era assustador. Imagine uma criança vendo todo aquele tipo de espírito. Eu conheço a criança, quando chegava o presidente de um determinado país diante das câmeras, ele corria e escondia. Ele não queria ver aquela pessoa, ele tinha pavor daquela pessoa. E nunca deu uma explicação de por que ele corria, só falava assim, coisas horríveis, coisas horríveis. Então nós vamos deparando com com uma série de fatos, que essa evidência se manifesta das mais variadas formas. E é aí que nós temos que ter respeito por aqueles que vêm. Então, para que o Espírito se manifesta? Para que permitem
que a pessoa A ou B ou C veja um espírito. Tudo tem um fim útil. Normalmente, para dar a essas pessoas mais responsabilidade frente à vida que nós estamos vivendo aqui e sobre aquela vida que nós vamos deparar conosco mesmo no mundo dos espíritos. Como lhes pode ser permitido manifestar-se para um mau fim? Nesse caso, é para experimentar os a quem eles aparecem. Podem ser má a intenção do espírito e bom o resultado. Se você vê um espírito mau, você vai pular. Pular no sentido de quê? De procurar ajuda, de procurar tomar uma ação que realmente vai falar mais forte ao seu coração. Aqui vai procurar alguém para te orientar, alguém para te ajudar. E infelizmente, no mundo atual que nós vivemos, existe uma gama enorme de pessoas que hoje vivem, não estou criticando as pessoas que estão usando remédio psiquiátrico, mas vivem usando remédios psiquiátricos ou internados em hospitais psiquiátricos simplesmente porque vem espírito, simplesmente porque é médium. Ah, mas isso não pode ser uma doença mental? Logicamente que tudo tem são uma faca de dois gumes. Tanto vai existir pessoas que veem espíritos porque devido a uma série de patologias, que nem sempre é da mente, às vezes pelo próprio enfraquecimento do corpo físico, a pessoa vai ter mais facilidade para ver espíritos. Em outras situações, a pessoa vê os espíritos naturalmente por ele ser médium. Então ele vê, ele olha no meio ambiente, onde ele quer que ele esteja, ele está vendo espíritos. Bárbara Embrena, ela relata que ela via a aura das pessoas. Ela não relata lá que ela via espírito, no livro Mãos de Luz. Ela coloca que ela via a aura das pessoas, das plantas, dos animais, e ela achava que aquilo era normal, que todo mundo via. Até o momento que ela começou a despertar para outros entendimentos, para outras percepções, e ver que ela poderia utilizar aquilo ali para tratar as pessoas. Então, sempre é um fim útil. Ela via a aura das pessoas para aquela finalidade útil. E a Bárbara Embrena era uma física da NASA. Então, não é uma pessoa qualquer para a gente falar assim, não sabe discernir. Lógico que sabe. E assim como temos no nosso meio muitas pessoas que veem os espíritos, que ouvem os espíritos, que têm percepções das mais variadas, seja por intuição ou outras percepções quaisquer, mas simplesmente se reservam ao direito de ficar caladas, não comentar aquilo ali com ninguém e também não utilizar aquilo para outras finalidades. O resultado bom qual seria? Despertar a pessoa para uma mediunidade consciente, sem traumas, sem preconceito. E um mau resultado, qual poderia ser? A pessoa sair desesperada procurando um apoio de um tratamento para o corpo físico, que não é já para uma situação que não é do corpo físico, é simplesmente uma percepção psíquica que nada vai tirar essa percepção psíquica dela, a não ser os seus protetores, os seus mentores. Qual pode ser o fim que tem em vista o espírito que se torna visível com má intenção? Amedrontar e muitas vezes vingar-se. Amedrontar e muitas vezes vingar-se. Portanto, normalmente os maus espíritos não têm uma aparência muito boa, mas pior do que a aparência é a vibração. Então, aquela vibração que eles têm, que eles impregnam na pessoa, traz para essa pessoa alguns transtornos, algumas situações bem desagradáveis que as incomodam. Que visam os que vêm com boa intenção. Se ele veio com boa intenção, tem um fim útil. Consolar as pessoas que deles guardam saudades, provar-lhes que existem e estão perto delas, dar conselhos e, algumas vezes, pedir para si mesmo assistência. Isso é importante. O filme, o Sexto Sentido, ficou bem claro isso ali, porque o menino falava, eles pedem ajuda, eles queriam oração,
Mas tinha alguns que vinham de uma forma furiosa para cima do menino, porque se sentiam incomodados que estavam sendo vistos, outros por própria ignorância, por maldade, das formas mais variadas, como tem uma cena que ele toma uma surra de ficar todo arranhado, todo marcado, todo arranhado. Então, mas você vai dizer assim, aquilo é um filme. É um filme baseado em fatos reais. E no nosso dia a dia nós temos vários relatos, principalmente quando o espiritismo começou a florescer aqui no Brasil, muitos médiuns passavam por situações muito parecidas com aquele filme Os Outros. Tive a oportunidade de conversar com um já bastante idoso, que inclusive no momento ele já faleceu, e ele relatava alguns detalhes da vida dele, de como médium em criança, na adolescência, que eram muito delicadas. Então, é importante que a gente entenda que a intenção do espírito às vezes é consolar quando aparece por um amigo. Então, se tem um amigo que apareceu para você, não saia correndo, não fique em desespero. Entenda o que ele quer. Se ele estiver numa condição meio desagradável, faça oração por ele. E se ele estiver numa posição agradável, faça oração por ele. A oração é o grande alimento das almas. Portanto, é importante que a gente tenha condições de procurar entender o que aquele espírito está sentindo, o que ele está vivenciando e como a gente pode ajudá-lo a se melhorar. Em nossa vida, sempre deparamos com as mais variadas estradas. Aquilo que está ao longo da nossa visão, nós estamos vendo, estamos percebendo, assim como nessa foto. Mas, ao fundo, lá na frente, tem uma montanha. Uma imponente montanha, nos mostrando que para nós sempre existirá um limite, que não é intransponível, mas sempre depararemos com obstáculos que exigirão de nós muito esforço para podermos ultrapassá-lo. Portanto, não se desespere em momento algum. Diante das necessidades que a vida lhe colocar, tenha fé em Deus. Tenha fé nos bons espíritos, que eles vão estar sempre te ajudando, porque os bons espíritos são os instrumentos que Deus possui para nos proteger, para nos iluminar, para nos orientar ao longo da nossa existência. Saibamos que ao longo desse caminho também existem árvores frondosas, com sombras que irão nos proteger do calor escaldante. Mas não se esqueça, ao se aproximar de uma árvore frondosa, lembre-se, ali pode ter um enxame de abelha, uma casa de marimbondo bravo. Ou seja, tudo na nossa vida precisa de ser usado com bastante observação, com bastante atenção. Tudo que você vai usar exige de você aquela sua contraparte, para você repensar, para você reavaliar. Fiquemos com Jesus, que as bênçãos de Jesus possam nos iluminar.